cruz do Calvário, a ser morto. Eu disse, Jesus, mas ele passou por tudo isso, mostrou ser fiel a ti, Jesus. Ser um homem tão, aleluia, amoroso contigo, Jesus. Aí o Espírito Santo, mas tem crente que é assim. Diz que ama o próximo, abraça o próximo, beija o próximo. Aleluia. Mas não faz e nem vê a Bíblia. O que é que adianta? Tem muitos Pedro dentro da igreja. Verdade. Oh, ainda tem. Vai falando mais, Deus! Porque a Bíblia diz que Pedro, Tiago, Filipe eram chegados a Jesus. Aleluia. Quantos crentes não é chegado a Jesus, mas faz tudo errado? Aleluia. É verdade, Senhor! Aí quando chega numa Santa Ceia, glória a Jesus, meu pastor. Mas a palavra de hoje, se estiver achando ruim, você comigo a minha pregação, cuidado para o pastor passar da porta não querer vir dar o pastor. Mas é Bíblia, viu, irmão? Eu como Bíblia, passo Bíblia. Vai reclamar com a Bíblia, com Jesus. É verdade. Não é com o pastor, não. Porque eu serve para mim também, para não fazer coisa errada. A Bíblia conserta crente e conserta aquele que está pregando também. É verdade, pai. Porque você aprende todo dia que quando você começa a ler Bíblia, mastigar e comer Bíblia, você não faz mais erro, você começa a amar mais seu próximo, começa a entender a ele. Porque a Bíblia diz que Jesus entendia a todos. É desse jeito, papai. Glória. Mas a Bíblia diz também que quando, olha irmão, o crente, infelizmente, irmão, eu sempre aprendi algo com o homem de Deus, que eu aprendi muito com ele, que ele disse, olha, tem 3 tipos de crente. 3 tipos de crente. Porque tem gente que não gosta de mim, eu sou sincero, eu sou muito observador, eu digo. Jesus autoriza eu falar, eu abro a boca e falo mesmo. Se tiver que errar de mim, fica, eu não posso fazer nada. Mas ele dizia, ó, tem 3 tipos de crentes. Qual dizia qual? Chamava ele de pastor, ele era evangelista. Ele dizia assim, tem um crente que se faz de crente, mas não é crente. Tem crente, aleluia, que diz que é crente da igreja, mas quando sai da porta da igreja, ele é crente e é incrédulo ao mesmo tempo. Como, meu evangelista? Porque ele pratica a crença dentro da igreja, mas na rua ele não dá exemplo de crente. É desse jeito, Por quê? papai. Aleluia, meu evangelista. Porque com a vizinhança não se dá, se tem no trabalho não se dá, não tem exemplo de crente, como o povo de Deus era antigamente os homens de Deus. E o terceiro, diga, meu evangelista, ele dizia, ele começava a rir. Glória! É difícil, né? Não, glória, né? Umas palavras dessas. Uma aleluia, né? Mas Ô, ele, glória! porque quando você está dentro, tem que sair isso. É. Porque é para quando for daqui para aqui um mês, você viciar de novo. Se você fez algum erro, não errar mais. É verdade. Como, meu pastor, não abrir a boca em vão para falar do seu irmão, e nem estava vendendo seu irmão, Glória. e nem estava falando até do seu inimigo. Glória a Deus, aleluia. Ou daquele que pai. te persegue. Como, meu pastor? Teve no trabalho, no colégio, na faculdade. Glória! Porque a Bíblia diz que Jesus tinha uma segurança em Pedro. Mas era homem de Deus. Tinha conhecimento. Mas interessante que eu ia aqui, irmão, que a Bíblia diz que quando Jesus fez, aleluia, meu Jesus, quando Jesus foi ser julgado e botado em praia, porque primeiro, antes de ir para Caifás, antes de ir para o rei, diante do rei, foi primeiro para o sumo sacerdote, aquele que fazia a obra de Deus. Mas tinha gente que achava, hein, rapaz, esse homem aparecia, vai tomar minha posição. Está entendendo o que Deus está falando? Vai querer minha graça, vai querer, aleluia. Aí a Bíblia diz que mesmo sendo Pedro,
pai. O soldado que veio pegar o primeiro Jesus, ele segurou na mão dele e pim na orelha com a faca que ele levava. Quem viu aquela cena, né? Diz assim, ai, esse homem mata e morre por Jesus. Mas o primeiro, a Bíblia diz, que quando ele foi levado a julgamento, disseram que, olha, escute Jesus falando, viu? Porque tem muito crente dentro da igreja que só tem capa. Botou a capa, se escondeu e foi lá para perto junto do soldado, escondidinho. Aleluia. Eu disse, Jesus, que é isso, Jesus? Que é porque tem muito crente que está dentro da igreja, está se escondendo, pensa que Jesus está vendo. Mas como, Espírito Santo? Com muita coisa Eita errada. glória! Algo que não agrada a Deus. Aleluia. É desse jeito, papai. Defeito, irmão. A gente tem que corrigir. A Bíblia diz que a gente é crente, né? A gente não é super crente, mas se a gente puder corrigir certas coisas. E eu sempre digo, irmão, que a gente tem que vigiar na boca, no ouvido, no olho, no corpo, na mão, na perna, principalmente na mente, no coração. Glória a Deus, aleluia. Porque não adianta eu ser crente aqui, irmão, e quando eu sair, eu tenho sempre prazer de entrar e apertar a mão de algumas pessoas. Quando chegar até o fim. É verdade, pai. Fala mais, Senhor. Mas eu não aperto com nojo não, viu, irmão? Eu aperto de seriedade, de coração. Tenho prazer de apertar. Quando eu passo que não aperto, irmão, é porque eu esqueci mesmo. Mas eu tenho prazer de apertar a mão onde eu chego na igreja. Não é só aqueles escolhidos, não. Onde eu passo, eu falo, converso. Não é falsidade não, porque se a gente pudesse. Eu digo, já fui para a igreja, irmão, que eu cheguei na igreja e eu estranhei. Por batendo palma, agradecendo a Deus, quando passou pela porta. Já fui para a igreja assim, viu, irmão? O povo entrava, a gente via mesmo, passava um outro. Antigamente era assim, viu, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque para você abraçar o seu próximo, irmão, era um gesto antigamente que você amava o seu próximo. Quando você o abraçava, ou não dava aquele cheiro de lado, que era muito feito no tempo dos judeus. E até hoje, ainda hoje, no país é assim. Demonstrava que você não tinha falsidade. É desse jeito, Jesus. Mas a Bíblia diz que Pedro foi lá, sentou. E onde ele foi sentar no meio de soldado para querer disfarçar. Aí a Bíblia diz que começou o julgamento de Deus. A Bíblia também diz que não encontraram defeito. Aí o que fizeram? Arrumaram duas testemunhas falsas para poder dizer que Jesus tinha dito, por ele ser o Filho de Deus Cristo, ele podia derrubar todo aquele templo e fazer ele em 3 dias. Ele podia até fazer em 1, irmão. A Bíblia diz que Jesus estava em silêncio, só calado, de cabeça baixa. Mas ele sabia que Pedro estava lá atrás, observando o seu julgamento. Irmão, tem irmão que anda do teu lado, diz que está orando por você, diz que está junto com você, e depois fica só olhando, observando, para ver a tua derrota. É desse jeito, Jesus. Confia. Tem vezes que até pessoas da minha família, da tua família, que está dizendo algo a você aqui, mas quando você dá as costas de ela não vai conseguir. Eita, papai. Não vai chegar na mão dela. Aí começa a te julgar, te amaldiçoar, porque não merece. Aí vai buscar lá atrás. O meu teu defeito, porque já foi um mau filho, não porque já foi isso, não porque já foi aquilo, e vai pagar tudo, né? Pensa que vai conseguir, ele pensa que vai conseguir, mas ela não sabe que tu já foi lavado com o sangue do Cordeiro, e tudo que é teu. Glória! Glória. Não fica, irmão! Pra Deus não fica!